Seja bem-vindo ao Ecos da Palavra. Hoje continuaremos nossa jornada pelo livro de Provérbios, ouvindo os capítulos 21 a 25. Permita que cada palavra encontre espaço em seu coração e que a sabedoria de Deus conduza seus pensamentos e suas escolhas. Vamos começar. Provérbios 21. Como ribeiros de águas é o coração do rei na mão do Senhor, ele o conduz para onde quer. Todo o caminho do homem é correto aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os corações. Praticar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olhos orgulhosos e coração arrogante, a lavoura dos perversos é pecado. Os planos de quem trabalha com empenho somente levam à abundância, mas os de todo apressado somente à pobreza. Trabalhar para obter tesouros com língua mentirosa é algo inútil e fácil de se perder. Os que assim fazem buscam a morte. A violência praticada pelos perversos os destruirá, porque se negam a fazer o que é justo. O caminho do homem transgressor é problemático, porém a obra do puro é correta. É melhor morar num canto do terraço do que numa casa espaçosa com uma mulher briguenta. A alma do perverso deseja o mal, seu próximo não lhe agrada em seus olhos. Castigando ao zombador, o ingênuo se torna sábio, e ensinando ao sábio, ele ganha conhecimento. O justo considera prudentemente a casa do perverso, ele transtorna os perversos para a ruína. Quem tapa seu ouvido ao clamor do pobre, ele também clamará, mas não será ouvido. O presente em segredo extingue a ira, e a dádiva no colo acalma o forte furor. Alegria para o justo é fazer justiça, mas isso é pavor para os que praticam maldade. O homem que se afasta do caminho do entendimento repousará no ajuntamento dos mortos. Quem ama o prazer sofrerá necessidade. Aquele que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O resgate em troca do justo é o perverso, e no lugar do reto fica o transgressor. É melhor morar em terra deserta do que com uma mulher briguenta e que se irrita facilmente. Há tesouro desejável e azeite na casa do sábio, mas o homem tolo é devorador. Quem segue a justiça e a bondade achará vida, justiça e honra. O sábio passa por cima da cidade dos fortes e derruba a fortaleza em que confiam. Quem guarda sua boca e sua língua guarda sua alma de angústias. Zombador é o nome do arrogante e orgulhoso. Ele trata os outros com uma arrogância irritante. O desejo do preguiçoso o matará, porque suas mãos se recusam a trabalhar. Ele fica desejando suas cobiças o dia todo, mas o justo dá e não deixa de dar. O sacrifício dos perversos é abominável, quanto mais quando a oferta é feita com má intenção. A testemunha mentirosa perecerá, porém o homem que ouve a verdade falará com sucesso. O homem perverso endurece seu rosto, mas o correto confirma o seu caminho. Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Provérbios 22. É preferível ter um bom nome do que muitas riquezas, e ser favorecido é melhor que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, todos eles foram feitos pelo Senhor. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos passam e sofrem as consequências. A recompensa da humildade e do temor ao Senhor são riquezas, honra e vida. Há espinhos e ciladas no caminho do perverso. Quem cuida de sua alma deve ficar longe de tal caminho. Instrui ao menino em seu caminho, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e quem toma emprestado é servo daquele que empresta. Aquele que semeia perversidade colherá sofrimento, e a vara de sua ira se acabará. Quem tem olhos bondosos será abençoado, porque deu de seu pão ao pobre. Expulsa o zombador, e a briga terminará. Cessará a disputa e a vergonha. Quem ama a pureza do coração fala graciosamente com os lábios, e o rei será seu amigo. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, porém ele transtornará as palavras do enganador. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, ele me matará nas ruas. A boca da mulher pervertida é uma cova profunda. Aquele contra quem o Senhor se irá cairá nela. A tolice está amarrada ao coração do menino, mas a vara da correção a mandará para longe dele. Aquele que oprime ao pobre para proveito próprio, e aquele que dá suborno ao rico certamente empobrecerão. Inclina teu ouvido e escuta as palavras dos sábios. Dispõe teu coração ao meu conhecimento.
porque é agradável que os guardes dentro de ti, juntos estarão prontos para os teus lábios. Para que tua confiança esteja no Senhor, eu os ensino a ti hoje. Por acaso não te escrevi coisas maravilhosas sobre o conselho e o conhecimento, para fazer teres certeza de que sabes as palavras da verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque ele é pobre, nem oprimas ao aflito junto à porta do julgamento, porque o Senhor defenderá a causa deles em juízo, e quanto aos que os roubam, ele lhes roubará a alma. Não seja companheiro de quem se irrita facilmente, nem andes com o homem furioso, para que não aprendas o caminho dele e te ponhas numa armadilha para a tua alma. Não estejas entre os que se comprometem em acordos com as mãos, ou os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens como pagar, por que razão tirariam tua cama debaixo de ti? Não mudes os limites antigos que teus pais fizeram. Viste um homem habilidoso em sua obra, perante a face dos reis ele será posto. Ele não será posto diante de pessoas sem honra. E assim chegamos ao fim do capítulo 23. Ouçamos agora mais ensinamentos sobre disciplina, sabedoria, família e domínio próprio. Provérbios 23. Quando te sentares para comer com algum dominador, presta muita atenção para o que estiver diante de ti, e põe uma faca à tua garganta, se tiveres muito apetite. Não desejes as comidas gostosas dele, porque são pão de mentiras. Não trabalhes exaustivamente para ser rico, modera-te por meio de tua prudência. Porás teus olhos fixos sobre aquilo que é nada, porque certamente se fará asas, e voará ao céu como uma águia. Não comas o pão de quem tem olho maligno, nem cobices suas comidas gostosas, porque ele calcula seus gastos consigo mesmo. Assim ele dirá: come e bebe, mas o coração dele não está contigo. Vomitarias o pedaço que comeste, e perderias tuas palavras agradáveis. Não fales aos ouvidos do tolo, porque ele desprezará a prudência de tuas palavras. Não mudes os limites antigos, nem ultrapasses as propriedades dos órfãos, porque o defensor deles é poderoso, ele disputará a causa deles contra ti. Aplica teu coração à disciplina, e teus ouvidos às palavras de conhecimento. Não retires a disciplina do jovem. Quando o bateres com a vara, nem por isso morrerá. Tu o baterás com a vara, e livrarás a alma dele do mundo dos mortos. Meu filho, se teu coração for sábio, meu coração se alegrará, e eu também. Meu interior saltará de alegria quando teus lábios falarem coisas corretas. Teu coração não inveje aos pecadores, porém permanece no temor ao Senhor o dia todo. Porque certamente há um bom futuro para ti, e tua expectativa não será cortada. Ouve, filho meu, e sê sábio, e conduz teu coração no caminho correto. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão empobrecerão, e a sonolência os faz vestir trapos. Ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando ela envelhecer. Compra a verdade, e não a vendas. Faze o mesmo com a sabedoria, a disciplina e a prudência. O pai do justo muito se alegrará. Aquele que gerar o sábio se encherá de alegria por causa dele. Teu pai e tua mãe se alegrarão. Aquela te gerou se encherá de alegria. Meu filho, dá para mim teu coração, e que teus olhos prestem atenção em meus caminhos. Porque a prostituta é como uma cova profunda, e a estranha como um poço estreito. Também ela fica espreitando como um ladrão, e acrescenta transgressores entre os homens. De quem são os ais? De quem são os sofrimentos? De quem são as lutas? De quem são as queixas? De quem são as feridas desnecessárias? De quem são os olhos vermelhos? São daqueles que gastam tempo junto ao vinho, daqueles que andam em busca da bebida misturada. Não prestes atenção ao vinho quando se mostra vermelho, quando brilha no copo e escorre suavemente, pois seu fim é como mordida de cobra, e picará como uma víbora. Teus olhos verão coisas estranhas, e teu coração falará perversidades, e serás como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me, mas não senti dor, bateram em mim, mas não senti. Quando virei a despertar, vou buscar mais uma bebida. Provérbios 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o coração deles imagina destruição, e os lábios deles falam de opressão. Pela sabedoria a casa é edificada,
e pelo entendimento ela fica firme, e pelo conhecimento os cômodos se encherão de riquezas preciosas e agradáveis. O homem sábio é poderoso, e o homem que tem conhecimento aumenta sua força, porque com conselhos prudentes farás tua guerra. E a vitória é alcançada pela abundância de conselheiros. A sabedoria é alta demais para o tolo. Na porta do julgamento ele não abre sua boca. Quem planeja fazer o mal será chamado de vilão. O pensamento do tolo é pecado, e o zombador é abominável aos homens. Se te mostrares fraco no dia da angústia, como é pouca tua força, livra os que estão tomados para a morte, os que estão sendo levados para serem mortos. Pois se tu disseres, eis que não sabíamos, por acaso aquele que pesa os corações não saberá, aquele que guarda a tua alma não conhecerá? Ele retribuirá ao homem conforme sua obra. Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se a encontrares, haverá recompensa para ti, e tua esperança não será cortada. Tu, perverso, não espies a habitação do justo, nem assoles seu quarto. Porque o justo cai 7 vezes e se levanta, mas os perversos tropeçam no mal. Quando teu inimigo cair, não te alegres, nem teu coração fique contente quando ele tropeçar, para que não aconteça de o Senhor veja, e o desagrade, e desvie dele sua ira. Não te irrites com os malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos, porque o maligno não terá um bom futuro, a lâmpada dos perversos se apagará. Meu filho, teme ao Senhor e ao Rei, e não te envolvas com os rebeldes, porque a destruição deles se levantará de repente, e quem sabe que ruína eles terão. Estes provérbios também são para os sábios. Fazer acepção de pessoas num julgamento não é bom. Aquele que disser ao ímpio, tu és justo, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para aqueles que o repreenderem, haverá coisas boas, e sobre eles virá uma boa bênção. Quem responde palavras corretas é como se estivesse beijando com os lábios. Prepara tua obra de fora e a deixa pronta no campo. Somente depois edifica tua casa. Não sejas testemunha contra teu próximo sem causa, porque enganarias com teus lábios. Não digas, assim como ele fez a mim, assim também farei a ele. Pagarei a cada um conforme sua obra. Passei junto ao campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem sem juízo, e eis que ela estava toda cheia de espinheiros, e sua superfície coberta de urtigas, e sua cerca de pedra estava derrubada. Quando eu a vi, aprendi em meu coração, e ao olhá-la, recebi instrução. Um pouco de sono, cochilando um pouco, cruzando as mãos por um pouco de tempo deitado, e assim tua pobreza virá como um assaltante, tua necessidade chegará como um homem armado. Provérbios 25. Estes também são provérbios de Salomão, que foram copiados pelos homens de Ezequias, rei de Judá. É glória de Deus encobrir alguma coisa, mas a glória dos reis é investigá-la. Para a altura dos céus, para a profundeza da terra, assim como para o coração dos reis, não há como serem investigados. Tira as escórias da prata, e sairá um vaso para o fundidor. Tira o perverso de diante do rei, e seu trono se firmará com justiça. Não honres a ti mesmo perante o rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque é melhor que te digam, sobe aqui, do que te rebaixem perante a face do príncipe, a quem teus olhos viram. Não sejas apressado para entrar numa disputa, senão, o que farás se no fim teu próximo te envergonhar? Disputa tua causa com teu próximo, mas não reveles segredo de outra pessoa, para que não te envergonhe aquele que ouvir, pois tua má fama não pode ser desfeita. A palavra dita em tempo apropriado é como maçãs de ouro em bandejas de prata. O sábio que repreende junto a um ouvido disposto a escutar é como pendentes de ouro e ornamentos de ouro refinado. Como frio de neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para aqueles que o enviam, porque ele refresca a alma de seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se orgulha de falsos presentes. Com paciência para não se irar é que se convence um líder, e a língua suave quebra ossos. Achaste mel, come o que te for suficiente, para que não venhas a ficar cheio demais, e vomites. Não exagere teus pés na casa de teu próximo, para que ele não se canse de ti, e te odeie.
martelo, espada e flecha afiada é o homem que fala falso testemunho contra seu próximo. Confiar num infiel no tempo de angústia é como um dente quebrado ou um pé sem firmeza. Quem canta canções ao coração aflito é como aquele que tira a roupa num dia frio ou como vinagre sobre salitre. Se aquele que te odeia tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas sobre a cabeça dele, e o Senhor te recompensará. O vento norte traz a chuva, assim como a língua caluniadora traz a ira no rosto. É melhor morar num canto do terraço do que com uma mulher briguenta numa casa espaçosa. Como água refrescante para a alma cansada, assim são boas notícias de uma terra distante. O justo que se deixa levar pelo perverso é como uma fonte turva e um manancial poluído. Comer muito mel não é bom, assim como buscar muita glória para si. O homem que não pode conter seu espírito é como uma cidade derrubada sem muro. Você acabou de ouvir Provérbios, capítulos 21 a 25. Que a sabedoria encontrada nestas palavras permaneça em seu coração e esteja presente em suas decisões, em sua família e em sua caminhada. Se esta palavra falou com você, inscreva-se no Ecos da Palavra e acompanhe os próximos capítulos desta jornada. Que Deus abençoe você e sua família.